Olá, galera! Na aula de hoje, irei falar sobre o reino fungi. O reino fungi, os fungos são essencialmente sésseis, ou seja, eles são organismos que não se movimentam como os que foram estudados anteriormente, ou como os animais, justamente por isso, pela forma que eles possuem. Durante um tempo, os biólogos colocavam eles no grupo das plantas. Eles eram tratados como uma família diferente dos vegetais. Aqui está o cladograma especificando os três grupos principais dos fungos. Os três grupos, três filos do reino fungi. E aqui na base temos todos os caracteres que eles possuem, que todos os grupos possuem, que são as hifas, que são organizações do corpo, a quitina, a parede celular, os esporos, que estão presentes na reprodução, o glicogênio, que é a reserva de açúcar, a decomposição, a absorção deles, que é a nutrição deles, que é decomposição e absorção. E chegando aqui nos quitridiomicetos, ele já se separa dos outros grupos porque ele possui esporos flagelados, que chamam os zoosporos. Os esporos que vão participar da reprodução. Quando chegamos nos outros três grupos, os esporos são sem flagelos, tá? Então não apresenta flagelo nos esporos. Os flagelos são as estruturas para que esses esporos possam se movimentar. E temos então os zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Os ascomicetos e basidiomicetos se separam então dos zigomicetos, e ascomicetos e basidiomicetos são grupo irmãos, que eles têm caracteres mais em comum. Aí os ascomicetos apresentam ascósporos, os esporos, e os basidiomicetos, basidiósporo. O reino fungi. A estrutura, aqui temos um cogumelo, os basidiomicetos, que representam os basidiomicetos. Temos o chapéu. Embaixo dele temos o himênio, o anel, o estípio ou pé, volva e os micelos. O reino fungi, a nutrição desses seres é bem adaptado e pode crescer em diversos tipos de superfície. Há esporos de fungos em todo o ar. Esses fungos caem em terrenos assim, começam a se alimentar e se reproduzir. Aqui o cogumelo novamente, cogumelo. Temos os filamentos, as hifas, presentes no solo. Essas hifas são constituídas de filamentos, né? Essas hifas são filamentos. Nela, ela libera enzimas digestivas no solo, na matéria orgânica que tiver no solo, para que possa ir se degradando. Por exemplo, a glicose e o aminoácido, a proteína e o amido. O amido é um açúcar, uma cadeia de glicose, e a proteína, os aminoácidos a proteína são cadeias de aminoácidos. Então, essas enzimas acabam digerindo esses alimentos que estão presentes na glicose e o aminoácido e formam partículas menores, que são esses aminoácidos, essas glicose. Assim, as hifas desse fungo acabam absorvendo, tá? Só retomando, essas enzimas, elas agem sobre o amido, o carboidrato, a proteína, o lipídio, transforma essas biomoléculas em estruturas menores para que assim ela possa absorver por essas hifas. A reprodução assexuada. A reprodução assexuada se dá por meio da estrutura do fungo chamada de hifas, que são capazes de produzir esporos
que são liberados no ambiente e vão cair em diversas superfícies, onde serão germinados e se reproduzirão novamente. Aqui temos o bolor negro do pão, a germinação. Aqui temos, por exemplo, as hifas do bolor em desenvolvimento. Assim, ele acaba produzindo os esporângios, surgindo essa estrutura esporângios, no qual vão liberar os esporos. Aí eles germinam e começa o ciclo novamente. Outra reprodução assexuada. A reprodução por esporulação. Então, temos, por exemplo, aqui, estruturas de outro fungo. Temos conídeos, que são esporos desse grupo de fungos. Eles germinam onde ele cai e formam as hifas. Essas hifas formam os conidióforos, que vão formar novamente os conídeos. A reprodução assexuada, temos a fragmentação e o brotamento. A fragmentação, uma vez no solo, ocorre o desenvolvimento de um novo micélio, que são essas estruturas aqui. E o brotamento, brota um indivíduo do seu progenitor. Reprodução sexuada. Já a reprodução sexuada ocorre pela fusão das hifas. São feita uma fusão, então, de dois materiais genéticos diferentes, dando forma de novas hifas, que vão se dividir por meio da meiose e formar esporos geneticamente diversos. Aqui os grupos, novamente, os basidiomicetos, os comicetos, zigomicetos e tridiomicetos. O reino fungi, temos o basidiomicetos. Esse grupo aloca, sua maioria possuem corpos carnosos em uma forma que parece como um chapéu. São chamados popularmente de cogumelos. E temos também aqui a primeira fotografia, uma ferrugem. Então, normalmente, a gente tem o chapéu e a orelha de pau, que eles são macro, e vocês conseguem ver ele tamanho sem precisar de um microscópio. A olho nu você já consegue visualizar. Aqui a ferrugem, a gente já consegue ver colônias dela, porque elas são microscópicas. Temos também os cogumelos comestíveis, Portobello, Champignon Paris, shimeji branco, shimeji preto, shiitake, fungi seishi. E os cogumelos alucinógenos ou venenosos. Normalmente vocês vê esses vermelhinhos, igual do Super Mario, normalmente ele não daria vida, então ele é letal, tá? Então ele é perigoso. Temos outros que não são de cores chamativas, que lembra os comestíveis, mas por isso que não se pode coletar cogumelos do ambiente, porque a gente não sabe se ele é alucinógeno ou ele é comestíveis. Então, é bom não pegar os que estiverem em ambientes, nos ambientes, assim, internamente. Só aqueles que são vendidos comercialmente. Os alucinógenos, existe cerca de 1000 espécies de cogumelos registrados. E mais de 200 são conhecidos com propriedades alucinógenas. No Brasil, as espécies com essa propriedade encontram-se no gênero Psilocybe, Paneolus e Pluteus. São nomes científicos. Aqui tem outra imagem, temos as substâncias de alcaloides indólicos derivados do aminoácido triptofano, não precisa decorar. E para as espécies Psilocybe, Paneolus e Pluteus, os alcaloides indólicos são conhecidos como psilocibina e psilocina.
Os alucinógenos, os efeitos são comparados aos de drogas LSD, um ácido lisérgico, porém com menor intensidade. Sintomas característicos incluem alucinações visuais, sinestesia, confusão, desorientação e comportamento inapropriado, e relaxamento muscular e taquicardia. A intoxicação pode ser até letal, pode levar o indivíduo à morte. Voltamos à reprodução dos basidiomycetos, no qual ocorre a plasmogamia, que é nada mais que uma fusão de hifas haploides, fusão no citoplasma, que é a fusão do citoplasma da célula. Os núcleos haploides geneticamente diferenciados, provenientes de cada hifa parental, permanecem separados na fase heterocariótica. Então, resumidamente, ocorre a germinação. Essas hifas a gente não chama masculina nem feminina, chamamos de positivas ou negativas. Elas acabam se fundindo no que chamamos de plasmogamia. Elas se fundindo, formam as hifas carióticas, formam essas hifas aqui, e essas hifas vão formando e se estruturando, formando o cogumelo, ou basidiocarpo. O cogumelo mesmo, a estrutura dele é o basidiocarpo. Depois disso, formando o basidiocarpo, deixa eu voltar aqui, temos a cariogamia. É a fusão nuclear, tá? Não do citoplasma como é a plasmogamia. É a fusão nuclear, gera núcleos diploides que dividem-se por meio de meiose, produzindo espora haploides. Esporos formados por meiose são considerados sexuados pela variedade decorrente do processo meiótico. Então, na cariogamia, existe então a fusão dos núcleos, tá? Do material genético de um indivíduo e de outro, formando basídio com núcleo zigótico, e depois ocorre a mitose, formando 4 basidiósporos haploides. Reino fungi Ascomicetos. O grupo Ascomicetos é caracterizado por suas estruturas reprodutivas hifas em forma de sacos. Esses fungos podem ser unicelulares, como por exemplo os bolores verde azulados, que são os principais fungos que aparecem em alimentos em decomposição. Temos as trufas, que são alimentícias, é um alimento bem exótico, e aqui ao lado, fazendo brotamento, vocês podem ver que está realizando brotamento aqui, a reprodução sexuada, se não me engano, de uma cândida ou de uma levedura, que são muito parecidas. Temos também um cogumelo ascomiceto, e esse outro lado é um outro ascomiceto, que eu não vou lembrar o nome agora. Aqui ocorre a reprodução, é parecida com um dos basidiomycetos. Ocorre a cariogamia, a plasmogamia. Vocês vão ver mais detalhadamente aqui. Aqui ocorre a fusão de 2 núcleos haploide, que é a meiose, né? Depois ocorre a mitose, no qual esse núcleo vai se multiplicar, formando novos núcleos. Então, até chegar em 8. Após esse processo de mitose, 8 ascósporos no interior de um asco. Mitose, a gente diferencia aqui a fusão de 2 núcleos de materiais genéticos diferentes, a meiose, e a mitose é a multiplicação desse mesmo material, a célula-mãe originando novas células fêmeas. Novos núcleos, na verdade, aqui, porque a hifa é uma única célula. Aqui temos alimentícios, também nesse grupo, que chamamos de queijo Roquefort e o gorgonzola. Na produção desse queijo, né, eles inserem esse fungo, também inserem fungos como as leveduras, em pães,
para fazer o pão. Ocorre a fermentação para esse pão ficar mais aéreo, crescer, né, no trigo, e também na cevada, no qual se faz a cerveja, e no suco de uva, eles fermentam com essa levedura, são leveduras diferentes, tanto de pão quanto para bebida, no qual eles fazem o vinho da uva, eles acrescentam essa levedura para fermentar o suco de uva. Grupo Zygomycetos. Os fungos pertencem a esse filo, são organismos pluricelulares, que não possuem corpo de frutificação, como é o cogumelo. O cogumelo, só retornando, quando você vê o cogumelo, é o corpo de frutificação que chamamos. O filo possui esse nome por ser capaz de formar esporos de resistência. Esses esporos são chamados zigosporos. Os mais conhecidos é o Rhizobus stolonifes, o bolor, aquele também é o bolor, vocês vão encontrar bolores e mofos em mais de um grupo. Seu corpo de frutificação é uma penugem branca, lembra filamentos de algodão recheados de pontos escuros que representam os esporângios. Esses normalmente não é o caso do pão e da laranja, que a gente encontra o outro fungo, no ascomicetos. Encontramos zigomicetos quando você vê geralmente em tomate, em morango, que você vê essas pelugem branca aqui, que lembra algodão. E uns pontinhos escuros que representam os esporângios. Os esporângios são os esporos deles. Aqui está a reprodução, vocês vão conseguir ver os esporos. Quando aparecem esses pontinhos nesse fungo, quando está em cima desse alimento, é que eles vão se reproduzir assexuadamente. Então, aqui temos os esporos, sendo liberados os esporângios. Ele começa a desenvolver, germina, começa a desenvolver, formando um novo indivíduo. Aí, de novo, ele forma esses esporângios e libera de novo esporos. Quando ele vai fazer a reprodução sexuada, ele se funde com hifa de outro fungo. Aí vai ter a troca de material genético, que chamamos de reprodução sexuada. Aí, quando ocorre a fusão dessas hifas, a formação de zigosporo, que ele germina no ambiente que ele estiver, no alimento, na terra. E esse zigosporo, germinando, vai formar um novo indivíduo. Aí esse novo indivíduo vai formar novamente, suas hifas vai se fundir com outro fungo, aí esse ciclo recomeça, pode ter alternância. Ele pode tanto ir para a reprodução sexuada quanto para a reprodução sexuada. Aqui, detalhadamente, as hifas e os esporângios. As hifas, além de serem utilizadas para a nutrição, absorver os nutrientes, elas são utilizadas para a reprodução sexuada. Já os esporângios, que são feitos por mitose, os esporos, eles são liberados para a reprodução assexuada. Os esporos e as hifas são importantes. Entrando no grupo das Chytridiomycetos. São caracterizados por terem a presença de um flagelo em algum momento do ciclo de vida deles. Muitas vezes parasitam algas, protozoários e outros fungos, plantas e animais. Podem ver que esse daqui, o que a gente vai estar chegando agora nos parasitas, que estão mais presentes nesse grupo, no Chytridiomycetos. Algumas espécies causam consideráveis prejuízos às plantas e cultivos, como a alfafa e o milho. Podem ver ao lado o que ocorreu com o milho, que está sendo parasitado por um Chytridiomyceto. Mas os Chytridiomycetos podem ter uma interação, uma simbiose
o mutualismo, uma interação com outros seres vivos. Benéfica, não maléfica como é um parasitismo. A maioria desses fungos vive na água, com algumas poucas ocorrendo no solo ou em estômagos de animais. Por exemplo, aqui temos um ruminante, uma vaca, por exemplo, que é um ruminante, no qual não só bactéria, mas ela tem presente também os fungos para ajudar a digerir a celulose presente nas folhas do capim, das plantas. Aqui tem o sistema dela, o sistema digestivo, e ela acaba ajudando a digerir essa celulose. Os deuteromicetos. Esses fungos conidiais, que chamamos, que já foram conhecidos como os fungos imperfeitos, constituem um grupo de fungos que não se enquadram nos anteriores, os 4 grupos anteriores. Em muitos deles, a fase sexuada não é conhecida, ou pode ter sido simplesmente perdida ao longo do processo evolutivo. De modo geral, reproduzem assexuadamente, por mitose, por meio da produção de conidiósporos. Esse grupo pertence a diversas espécies de penicila, entre as quais produz a penicilina, e aspergillus, algumas espécies produzem toxinas cancerígenas. Aqui temos exemplos de deuteromicetos. O bolor também está presente nesse grupo, que é o bolor mofo. Eles liberam toxinas, então eles são muito perigosos. As áreas com bolor produzem alérgenos, substâncias que podem causar uma reação alérgica, irritante e, às vezes, substâncias tóxicas. Inalar ou tocar os esporos do bolor podem causar uma reação alérgica, como os espirros, corrimento nasal, olhos vermelhos, erupções cutâneas. Podem também causar ataques e asma. Então, é importante prevenir a casa, sempre manter a casa arejada durante o dia, para que, principalmente no frio, quando você tenta manter a casa quente, tenta no dia manter ela arejada, com luz, para que não se prolifere o fungo, porque o fungo é assim, o ambiente adequado para ele é quente e úmido. Evitar que as paredes estejam úmidas, por exemplo, infiltração de água da chuva, algum cano furado. É importante para prevenir que a existência de bolor presente no ar, que possa se adaptar com o ambiente, ficar nessa parede, nesse teto e se proliferar, e formando colônias e mais colônias. Penicilina. O antibiótico, ele é um antibiótico natural, foi o primeiro antibiótico derivado de um fungo. O bolor do pão, ele é um bolor do pão, o Penicillium crisogênio, descoberto pelo Alexander Fleming em 15 de setembro de 1928. Foi acidentalmente, ele provavelmente fazia um experimento no porão da casa dele. Provavelmente esse bolor estava presente no teto, na parede. E essa colônia de bactéria que ele tinha nesse petri, acabou caindo, um esporo acabou caindo nessa placa e formando a colônia. E foi observado que onde se encontrava esse fungo, não proliferavam as bactérias. Então foi descoberto o primeiro antibiótico bacteriano. Líquens, agora vamos entrar na micologia ambiental. São formados pela associação principalmente de ascomicetos com as algas verdes ou as cianobactérias. Nessa associação, ambos são beneficiados, uma vez que fungos protegem a alga ou cianobactérias contra o ressecamento e estas lhe oferecem matéria orgânica,
a matéria orgânica, no qual é produzido durante a fotossíntese por esses autótrofos. Líquen, temos aqui vários caracteres, vários tipos de líquens. Temos o fruticoso, o talo é parecido com um arbusto e tem posição ereta. O folioso, o talo é parecido com folhas, bem colorido. O crostoso, que é semelhante a uma crosta que encontra-se fortemente aderido ao substrato. Voltando aqui, a importância ambiental dos líquens é que eles são bioindicadores. Se um local é muito seco, a ponto de esse fungo não conseguir manter essas cianobactérias ou essas algas, ele acaba morrendo. Então, se o local é muito poluído, é liberado muito CO2, muito metano de veículos, principalmente em grandes centros urbanos, vocês podem observar que as árvores não há presença de líquens, porque eles são bioindicadores de poluição. Se nesse ambiente tem poluição, ou ele é muito quente, não tem muita umidade, ele não está presente em troncos e em árvores. Comumente eles são encontrados mais em local com vegetação, com bastante vegetação, ou lugares úmidos. Essa é a importância ambiental dele. Agora vamos falar das micorrizas. São outros fungos, normalmente é o fungo boletus. As hifas deles, né? As hifas que são utilizadas tanto para reprodução sexuada como para absorção de nutrientes em partículas menores, quando ele libera enzima no solo para diminuir em partículas menores essas substâncias. Essa associação com plantas, normalmente, na maioria das vezes, são plantas leguminosas, que são das ervilhas, os feijões, da família das leguminosas, na maioria das vezes, e exceções em outros tipos de plantas, outros tipos de angiospermas. A raiz, por exemplo, dessa planta que eles estão mostrando, as plantas cedem glicose aos fungos que necessitam dessa nutrição. E os fungos cedem água e sais minerais às plantas, porque o fungo, como ele libera enzimas para diminuir esses minerais e macromoléculas em substâncias menores, então as substâncias menores são necessárias também para que as raízes das plantas possam absorver juntamente com a água para que ela possa se nutrir. Então, há uma troca de nutrientes para a planta, que são os micronutrientes, e as plantas dão glicoses, que são macronutrientes, para os fungos. Então, essa troca de nutrientes, de macronutrientes e micronutrientes entre esses fungos micorrizas com as plantas. E há essa importância, importância ambiental, porque o nitrogênio, que é 78% disponível no ar, eles só são disponibilizados para as plantas e, consequentemente, para nós, através dos fungos, porque ele acaba transformando esses nutrientes que estão na fase gasosa na atmosfera. Quando ele chega no solo, as plantas conseguem absorver por causa das micorrizas. Os fungos parasitas. Tem alguns fungos parasitas, por exemplo, que parasita formigas. Esse fungo é o Ophiocordyceps unilateralis. É um exemplo que é utilizado no jogo The Last of Us. E eles parasitam formigas. Essas formigas são as Camponotus leonardi, no qual elas acabam hipnotizando, acabam hipnotizando essas formigas
para que assim ele possa absorver nutrientes, trabalhar para elas e depois absorver nutrientes dessas formigas para eles, assim quando ele é decomposto. Então, eles conseguem manipular esses insetos, essas formigas, porque ele tem um sistema nervoso bem simplificado. Eles têm, na verdade, gânglio cerebral, que chamamos de cérebro. Então, é bem simplificado, não tem várias estruturas que nem o cérebro humano, que tem várias estruturas, tem esse neurônio que faz a sinapse. Então, não tem como esse fungo estar controlando o cérebro humano, porque ele é muito complexo, por isso que ele consegue insetos como formigas. Reino fungi. As doenças causadas pelos fungos. Temos aqui, por exemplo, a micose. Os fungos podem ultrapassar a camada da pele e causar uma infecção local, que pode se espalhar para tecido, ossos, órgãos, afetar todo o corpo. Sintomas na pele, como descascamento, erupções, escurecimento da pele, pequena saliência ou perda de cor. Tratamento é feito com antifúngicos, geralmente em formato de pomada. Agente causador, diversas espécies, fungos se alojam e se reproduzem na pele humana. Temos também a candidíase vaginal, infecção por fungos na vagina e nos tecidos da abertura vaginal vulva. Dores locais na vagina. Um tratamento é uma única dose de um medicamento antifúngico oral ou aplicação de um creme antifúngico durante 1 a 3 dias. A cura de infecção leves. As infecções complicadas requerem tratamento a longo prazo. Esse tipo de infecção por fungo é causada pelo fungo Cândida, candidíase. Temos algumas classificações de micoses. Temos as micoses superficiais, localizadas na camada mais superficial da pele ou pelos. Temos as micoses cutâneas ou dermatomicoses, localizadas na pele, pelo, unhas, mucosas em maior extensão. As micoses subcutâneas, localizadas na pele, no tecido subcutâneo. Temos aqui a pele. A epiderme está presente, poros, pelos, a camada queratinizada e terminações nervosas. Já na derme está presente as glândulas sudoríparas e as sebáceas, o músculo ereto do pelo e o folículo piloso. Na hipoderme, as veias, artérias, tecidos adiposos. Epiderme mais em cima, a derme mais abaixo dele e a hipoderme mais inferior. Então, o fungo pode localizar numa dessas 3 camadas da pele. Alguns exemplos: micose de unha, candidíase genital, a candidíase oral, impringem, micose de praia, candidíase genital, micose na virilha, micose do couro cabeludo. Aqui temos alguns exemplos de unhas, sintomas nas unhas. Aqui temos as micoses sistêmicas. Temos alguns exemplos como paracoccidiodomicose, a estoplamose, a coccidiodomicose, plastomicose. E as fontes de infecções são mais importantes aqui para falar. Essas paracoccidiodomicose, as fontes de infecções normalmente terra e vegetais, associada a plantações de café, atividade agrícola no Brasil. Histoplasmose, temos no solo, no habitat de animais como aves, roedores, marsupiais, mamíferos, principalmente morcegos, relação com suas excretas. As coccídeo temos na região desérticas, climas semiáridos, índices pluviométricos baixos, longos períodos de estiagem
e solos alcalinos, associados à caça ao tatu. Temos também plastomicose em solos e vegetais, principalmente áreas com matéria orgânica em decomposição, próximo a rios e lagos. Criptococose como se fala, uma micose fúngica oportunista, pode-se falar. Ela normalmente está presente em excretas de pombos e na frutificação de eucaliptos. Ela libera esses esporos ou leveduras, no qual são inaladas e vão para os alvéolos presentes, ficam alojadas nesses alvéolos presentes no pulmão, estruturas presentes no pulmão. E assim é feita a disseminação dela, desses esporos, que vão diretamente para o sistema nervoso central, causando problemas. Alguns nomes de micoses. Tá, vocês podem ver depois quando mandar o material. Então, pessoal, é isso, a aula de fungo. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!